A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Aleluia. Irmãos, é uma alegria, uma honra, né? Nós estamos nesse mês celebrando os nossos 15 anos, né? E hoje nós temos, né, um culto muito especial. E eu queria que nós já não, né, perdesse muito tempo, mas antes eu queria honrar, né, aqueles que nos visitam aqui. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Para nós é uma alegria, para nós é uma honra recebê-los aqui conosco, né? Sintam-se em casa. Eu também queria honrar, né, os pastores que estão aqui conosco, pastor Valdomiro, pastora Shirley, né, pastor Guilherme, pastora Dani, pastor Batista, o Tiago também, da Alcance Colombo, né, pastor Atenil, que está conosco aqui, né. Uma salva de palmas para esses homens e mulheres. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E eu gostaria de chamar aqui, né, é uma honra, uma alegria sem tamanha, né, a gente recebeu hoje aqui conosco o pastor Luciano Subirá, né, e você vai dar mais uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Luciano. Pastor Luciano é uma referência, é um homem de Deus, e a gente se sente muito honrado, pastor, o senhor está conosco aqui. Então, né, o senhor está em casa, fica à vontade aí, pregue o quanto tempo quiser, a gente está aqui, né, para te ouvir, tá bom? Deus abençoe a vida do pastor. Vamos orar pela vida dele aqui. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Luciano, pela vida da pastora Kelly, Pai. Oh Deus, por essa família que tem se doado para o reino, Senhor, que tem sido um instrumento, Senhor Jesus, do Senhor, não somente para nós, Pai, nessa nação, mas em todo o globo. Pai, abençoa a vida deles, Senhor Jesus. Sabemos que há desafios do Senhor sobre ele, Pai, que o Senhor possa trazer o renovo do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abençoar os seus sonhos, os seus projetos, Senhor, nós oramos, e essa casa que tem uma gratidão eterna, Senhor, por tudo aquilo que o pastor Luciano já semeou e tem semeado no reino, Pai, nós somos tão gratos. Por isso pedimos, Senhor Jesus, que mais uma vez hoje nós possamos ser abençoados através da vida do seu Filho, Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém. Aleluia. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Amém. Gosto sempre de começar com duas perguntas, uma delas vocês já responderam. Primeira, vocês estão felizes com Jesus? Amém. Segunda pergunta, ele está feliz com vocês? Amém. O amém foi bom. Foi melhor do que a média. Não foi igual ao primeiro, mas foi bom. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para repartir com vocês. Soube que haviam sepultado essa reunião da quinta e nós ressuscitamos hoje, né? Mas fiquei muito feliz que conseguiram fazer esse ajuste para que a gente pudesse estar junto e celebrar esse tempo especial com vocês. E eu vim com uma palavra de Deus no seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Trago saudações da Kelly, minha esposa, que não pôde estar conosco hoje. Falei para ela, vai ter que pagar e vir depois sozinha, ministrando. Ela está com a palavra de Deus esses dias muito especial. Espero que em breve dê certo a gente ter essa oportunidade também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do verso 24 até o verso 27, perdão. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão da Bíblia, acompanhe comigo, né? Eu tenho certeza, as variações são pequenas e vai ser importante que você acompanhe o texto bíblico. A palavra de Deus diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo escreve, isso é incontestável, pelo Espírito de Deus, mas ele faz uso de uma alegoria, de uma ilustração muito conhecida no mundo dos seus dias, né? Talvez o que Paulo estivesse fazendo seria semelhante
a hoje a gente falar a respeito de futebol, por exemplo, no Brasil. Mesmo aqueles que não acompanham sabem do que é que estaríamos falando. E os gregos, Paulo está escrevendo a uma cidade importante da Grécia, que é a cidade de Corinto, a igreja da cidade de Corinto. Os gregos, antes mesmo de Roma dominar o mundo, que é o que acontecia nos dias de Paulo, eles é que anteriormente, né, a Grécia de Alexandre o Grande foi o terceiro império de proporção mundial. Depois de Babilônia, que por sua vez foi sucedida pelos Medo-Persas, foi a Grécia, né, de Alexandre. Eles helenizaram o mundo dos seus dias. Espalharam não apenas a língua, mas a cultura grega. Era muito comum no Império Grego que nas grandes cidades houvessem sempre arenas, estádios, competições esportivas. Os gregos foram os precursores dos Jogos Olímpicos, né, que nós temos a versão disso acontecendo até os dias de hoje. Então, quando Paulo toca no assunto, né, não era algo conhecido só dos gregos. Roma havia perpetuado esses valores dos esportes, das competições, exatamente replicando o modelo dos gregos, o que eles faziam. Eles tinham 5 competições principais. Dessas 5 competições principais, né, e não me refiro somente aos Jogos Olímpicos, que não era uma recorrência tão, né, depressa, assim como hoje, por exemplo, nós temos Copa do Mundo, não é todo ano que vai acontecer, mas eles tinham essas 5 competições principais e dela a principal era a corrida. Então, quando Paulo começa dizendo, vocês não sabem que os que correm no estádio, é um exemplo que todo mundo conhece. O que muitos de nós, às vezes, não sabemos, né? Eu demorei para descobrir isso, honestamente, né? Estudo a Bíblia desde garoto, desde que me entendo por gente, e curioso com essa declaração de Paulo, eu fui consultar muitos comentários bíblicos e os pesquisadores fazendo uso da história, da literatura antiga, na verdade me atualizaram de algo que eu nunca soube. Eles levavam muito a sério a competição das corridas. Esses corredores tinham um período de preparação e treino para as corridas de 10 meses. Durante esses 10 meses, eles eram rigorosamente avaliados por juízes, né? Se não fossem dedicados nos treinos, sequer participariam do dia da competição. Então, quando chegava o dia da corrida, o que você tinha lá não eram aventureiros, é o que nós poderíamos chamar hoje da elite do esporte. Aqueles que realmente haviam se destacado em tudo, né? Os melhores. Mas ainda que fossem os melhores, Paulo diz, todos os melhores vão correr, mas dos melhores só um vai ganhar o prêmio, né? Então, basicamente, ele usa essa ilustração para dizer para mim e para você, corram de tal maneira, e aqui ele está falando a respeito de dedicação, que vocês também ganhem o prêmio. Ele faz um paralelo com a jornada da fé, né, estabelecendo um exemplo que é muito usado no Novo Testamento. Há um paralelo entre a jornada da fé com a corrida, que nós podemos chamar da corrida da fé. O próprio Paulo falou disso várias vezes. Em Gálatas 5:7, ele diz, vocês iam correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Para falar de uma fé que ia bem, ele usa a expressão da corrida, estavam correndo bem. Mas depois, como uma referência à corrida, de quem perde o pace, diminui o ritmo, ele diz, quem foi que impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 16, o apóstolo diz assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele compara todo o trabalho e a jornada do ministério a uma corrida. E ele diz, não foi à toa, né? Nem a corrida e nem o esforço. E quando ele fala do esforço, ele não está falando só do dia da corrida. Pressupõe-se toda aquela jornada de preparação. Então, o apóstolo Paulo, nesse exemplo, ele vai destacar pelo menos 3 elementos que eu creio que merecem a nossa atenção aqui. O primeiro deles é a importância do empenho. E aqui nós vamos falar de dedicação na vida cristã. Em segundo lugar, ele destaca a necessidade de disciplina. No verso 25, ele diz, todo atleta em tudo se domina. A NVT, a nova versão transformadora, traduziu assim, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. E há um paralelo entre a disciplina do corredor, do atleta, e aquilo que se espera de mim e de você na vida cristã. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos destacar aqui o foco no prêmio. Né? Quando ele diz, corram de tal maneira que ganhe o prêmio, ele está dizendo que no final o importante não é competir, é ganhar. Então ele diz, mira o prêmio, olho no prêmio. E eu quero trabalhar esses 3 fundamentos aqui com vocês. Né? A importância do empenho, para falarmos de dedicação,
a necessidade de disciplina, estabelecendo um claro paralelo do que se espera de nós e o foco no prêmio. Com isso em mente, eu queria ainda voltar à ilustração que Paulo usa. Quando ele diz que no estado todos correm, mas só um leva um prêmio, é porque eles estão competindo entre si. E não serão todos ganhadores. Quando nós aplicamos isso para o paralelo da corrida da fé, nós não estamos competindo uns com os outros. Nessa corrida nós queremos que todo mundo ganhe. Tanto que Paulo, em algum momento, ele muda a analogia da corrida, porque ela não é absoluta, não é completa, não é perfeita. E ele inclui uma outra analogia. No verso 26, por exemplo, ele vai dizer, assim corro também eu, não sem meta. Né? Meta é o alvo, é a linha de chegada. E diz assim, luto, não como desferindo golpes no ar. Durante muito tempo, quando eu via a expressão de Paulo assim, luto, o que pensava exatamente no fato de que ele estava falando do contexto dos gregos, eu imaginava que Paulo se referia à luta greco-romana. Até hoje, uma competição nas Olimpíadas. Mas o ponto é que a luta greco-romana é uma luta, né, de grappling. A ideia é agarrar, mobilizar, derrubar o adversário, mas não tem, né, golpes. Não era o que hoje em dia a gente chamaria, né, de uma luta de strike, de golpes. E quando ele diz não desferindo golpes no ar, e ainda emenda no verso 27, ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, é evidente que Paulo não falava desse tipo de luta. Uma outra surpresa também para mim, né, descobri isso há menos de um ano, é que os gregos também foram precursores do que hoje nós chamamos o pugilismo ou boxe. E era dessa luta, que não estava entre as principais competições, aquelas 5 que eu falei, que ele estava se referindo. Né? Eu descobri, lendo referências à literatura antiga, que eles improvisavam luvas com tiras de couro e de pano, e a pancadaria comia solta já naquela época. E quando Paulo usa essa figura, de novo a ideia não é dizer que estamos lutando uns com os outros. Porque diz, eu esmurro o meu corpo. E diz, na verdade, nós estamos lutando contra essa carne, contra aquilo que tenta sabotar a minha e a sua corrida, ou a possibilidade de vencermos essa corrida. Então, esse aspecto do exemplo também precisa ser destacado para que a gente tenha uma visão completa. Mas vamos começar, não importa se fala de corrida, né, se falamos da luta, vamos começar destacando aqui a importância do empenho. A aplicação da alegoria do corredor é bem específica quanto à forma de correr. Quando ele diz, corram de tal maneira é bote tudo de si, dê o seu melhor, corra para vencer. Então não é apenas correr, é fazer da melhor forma possível. E quando falamos da vida cristã, não é diferente. Né? Eu e você precisamos entender, né, que nós precisamos dar o melhor de nós. As pessoas hoje têm feito muita confusão quando a gente fala de empenho, quando a gente fala de esforço, quando a gente fala de dedicação, quase como que insinuando, se toda a salvação é pela graça, então não há necessidade de esforço. Eu quero fazer uso das palavras de Dallas Willard, um grande escritor cristão, que dizia o seguinte, graça é o oposto de mérito, não de esforço. Ou seja, seu esforço não te faz merecedor de nada, mas ele é necessário como uma cooperação com a própria graça de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo foi quem mais falou sobre assuntos como fé, justificação e graça. E ele falou muito sobre esforço. Se isso fosse contraditório, não haveria tantas declarações nos chamando a esse lugar de dedicação, de empenho, de esforço. Né? O próprio apóstolo Paulo, em Colossenses 1:29, diz, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ou seja, Paulo não apenas destaca que se empenhava, mas ele dizia, esforçando-me ao máximo, o mais possível. Não é apenas esforço, é esforço ao máximo. E aqui eu e você temos um parâmetro sobre como deveríamos viver a vida cristã. Curioso que a palavra traduzida aqui, esforçando-me, é a palavra grega, de acordo com os léxicos, agonizomai, que ela significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários. A raiz da palavra significa lutar, ela é uma derivação de uma palavra que significa lutar. Mas ela passou a ser usada para falar de esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Então Paulo está falando de uma palavra que reflete o máximo do esforço e do empenho. E ele diz, é para isso que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Mas quando ele fala que o atleta em tudo se domina, no texto que nós lemos antes, 1 Coríntios 9:25, a palavra traduzida atleta é exatamente a mesma palavra.
eles não tinham uma palavra para se referir ao atleta. O atleta era, no mundo antigo, a encarnação da dedicação. Eles eram, aos olhos da sociedade, as pessoas que eram consideradas as mais empenhadas naquilo que faziam, né? Aqueles que eram símbolos, que inspiravam a sociedade como gente que dá o melhor de si. E a palavra que hoje nós chamamos de atleta, ele dizia, aquele que se esforça ao máximo. Então, o próprio fato dele usar o atleta como exemplo do que se esforça ao máximo, já demonstra que não se espera de mim e de você outra coisa. Escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 6,12, o apóstolo Paulo diz, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. A palavra aqui traduzida combate, tanto quando ele fala do verbo combater, como depois ele diz o bom combate, de novo, é agonizomai. A raiz da palavra era lutar. Então a tradução combate não está errada. Mas, como ela era usada para todo tipo de competição, e a principal competição entre os gregos era a corrida, e mesmo nos dias dos romanos, então se tivesse traduzido corra a boa corrida da fé, não estaria errado nem fora de contexto. Aliás, a versão fácil de ler, né, em vez de dizer combata o bom combate da fé, diz, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. O quê? Essa ideia de combater não é apenas combater. Como nós falamos antes, é esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. E todo esse paralelo sugere claramente o nível de dedicação que você deveríamos ter na vida cristã. Repito o que eu falei antes, isso não tem a ver com mérito. Um dia uma pessoa me contestou e falou, eu não entendo seu nível de dedicação. Parece que você quer merecer algo de Deus. Eu falei, você está maluco? Na vida cristã, onde tudo se acessa, né, pela fé, para que a gente busque aquilo que Deus nos disponibiliza pela graça, não há lugar para o mérito. Ele olhou para mim e falou, então por que você se dedica? Eu apontei para cima e falei, porque Ele merece. Não se trata da gente tentar merecer nada. Ele merece a melhor resposta. Isaías profetizou sobre Cristo, diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, a Bíblia está dizendo que um dia Jesus olharia para mim e para você, para o nosso nível de resposta, e com um sorriso de satisfação no rosto, ele diria para si mesmo, valeu a pena a minha entrega, valeu a pena o sacrifício. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 27, e diz, vivei de modo digno da vocação com que foste chamados. Então, não é porque não há lugar para mérito, né? Não é porque o Evangelho me dignificou quando eu não tinha dignidade nenhuma, que meu estilo de vida não deveria dignificar o Evangelho que me deu dignidade quando eu não tinha. Isso fala de uma resposta de gratidão. Espera-se de mim e de você nada menos do que o melhor. Um outro exemplo bíblico, fazendo uma analogia entre a vida cristã e a corrida, está em Hebreus capítulo 12, verso 1. E ali também nós vemos a ideia de empenho, de dedicação. O texto diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra traduzida carreira fala do curso, né? Ou seja, do trecho, da pista de corrida. Muitas traduções recentes optaram por corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. De qualquer forma, independente de carreira ser traduzido ou não como corrida, o verbo corramos está ali. E a palavra traduzida perseverança, ela tem no original grego, a palavra foi usada um significado quádruplo. O primeiro deles é estabilidade. O segundo significado é constância. E vários textos bíblicos do Novo Testamento traduziram essa palavra como constância. O terceiro é tolerância. E o quarto é persistência. Como persistência, nós temos o sinônimo traduzido aqui, perseverança. Pastor, a gente tem que escolher um significado ou outro? Acredito que não. Nós podemos entender que a palavra usada, ela tanto significa uma coisa quanto outra. E o autor poderia estar querendo comunicar tanto uma coisa quanto outra ao mesmo tempo. Então, eu não quero jogar fora a ideia de perseverança, que fala de correr até terminar a corrida. Mas eu quero que a gente introduza o entendimento de constância. Alguns anos atrás, meu filho começou, né, a cuidar da saúde, fazer um pouquinho de cardio para cuidar da sua saúde. Ele começou a se animar com a corrida e correr cada vez mais. Ele já estava correndo a base regular, 10, 15 quilômetros, quase todo dia. Um dia ele me liga, morava em São Paulo na época, e disse, pai, estou indo a Curitiba para correr uma maratona. Eu falei, que legal, filho, Deus te abençoe. Coisa que eu nunca farei na vida. Né? Até por conta de um problema de joelho, que já fiz cirurgia, eu evito impacto, né? Então a corrida não faz parte
né, da minha rotina. De vez em quando, para dizer corre nunca, né, a gente faz ali uns 5, 10 minutinhos de corrida, né, na esteira, entre outros exercícios, mas não é minha praia. Mas eu falei, filho, Deus te abençoe. Quando desliguei, tinha uma pessoa perto de mim que é muito ligado no mundo dos esportes. Eu falei, pastor, eu vi direito, você e seu filho conversando, que ele vai correr uma maratona. Eu falei, diz que vai tentar. Já tipo assim, para não botar expectativa. Ele falou, pastor, ele vai conseguir. Eu falei, você está falando isso baseado no quê? Ele falou, estou acompanhando ele pelas redes sociais. E ele está com um pace muito legal para quem corre 10, 15 quilômetros nas corridas menores. Ele está treinando com regularidade. Ele vai conseguir terminar essa corrida. Ele falou, eu vou te adiantar. Em quanto tempo ele vai correr essa maratona? E para não dizer que ele acertou exato, estamos falando de um período de algumas horas, ele errou por perto de 2 minutos. Não me lembro se para mais ou para menos. Quando ele falou isso, eu falei, qual a conta que você está fazendo? Ele falou, eu sei qual o pace dele para correr 10 quilômetros. Bom, a maratona é 42 e quase 200. Eu falei, então você multiplicou por 4 o tempo do pace? Ele falou, não, pastor, ninguém corre no maratona. O pace é o ritmo da corrida, a linguagem que eles usam. Ninguém corre na maratona com o mesmo pace de uma corrida de 10. Porque na corrida de 10 ele pode gastar toda a energia dele só em 10 quilômetros. Na de 42 ele tem que economizar. Então no início ele tem fôlego e não vai gastar. Lá pelo meio ele vai estar meio a meio. Ele falou, lá no fim ele vai correr sentindo falta de um fôlego que já não tem mais. Então um pelo outro ele vai ter que manter uma certa constância. Ele vai diminuir consideravelmente o pace dele e vai terminar em tanto. E ele sabia o que estava falando, acertou bem. Agora, por que eu estou dizendo isso? A vida cristã não é como a corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona. Aliás, eu diria para uma ultramaratona. Eu, quando converso com ultramaratonistas, gente, eu passo mal de ouvir essa história. Imagina tentar. Você sabe o que é correr 100, 150, 200 quilômetros? Eu digo que já inventaram o carro para a gente não precisar fazer isso a pé. O que dizer correndo? Né? Mas nós estamos falando de algo que realmente é o extremo da dedicação. Mas a vida cristã está mais uma maratona. Isso significa que não adianta eu e você sair no primeiro, segundo ano de conversão, botando a língua de fora, dando tudo que tem, e depois não aguentar terminar. Nós vamos precisar entender que dar o melhor de nós não é gastar toda a energia hoje. É fazer isso com a perseverança e dizer, eu tenho que ter a constância, eu tenho que ter a inteligência de seguir correndo até o final. Então, quando falamos de empenho e dedicação, não é uma coisa, né, cega em nome do vamos com tudo, mas ela também é inteligente. Dito isso, eu quero passar ao segundo aspecto que eu e você precisamos entender para estabelecer o paralelo, que é a necessidade de disciplina. Nós vimos que uma das traduções de 1 Coríntios 9, 25, que diz que o atleta em tudo se domina, essa palavra traduzida se domina no original grego, ela significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Mas metaforicamente falando, ela trata-se da imagem derivada de atletas que ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Essa ideia era tão forte que aí você percebe as tentativas de tradução para falar mais do que apenas autocontrole. Eu citei antes a NVT, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. A NVI traduziu, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Até porque aqui ele não está só traduzindo, está interpretando aquele período de dedicação de 10 meses. Os juízes pontuavam os atletas nesses 10 meses por tudo que faziam. Eles tinham hora para dormir, hora para levantar. Eles tinham a maioria dos dias da semana treinando, mas pelo menos um dia de descanso que tinha que ser respeitado. Eles tinham hora, quantidade, tipo certo de alimento para comer. Né? Então, quando se fala de ser disciplinado em todos os aspectos, não era só o treino. Eles tinham que ter controle de peso, eles precisavam se dedicar aos exercícios. E eles eram pessoas tão dedicadas no que faziam, que, como eu disse, se tornaram símbolos do autocontrole e da disciplina. Eles são citados na literatura antiga pelos filósofos e pensadores gregos, pelos escritores do estoicismo, em várias áreas e, inclusive, na própria escritura. São apresentados como exemplos de disciplina. Disciplina na vida cristã é algo que nós precisamos não só falar mais, mas praticar mais. Não apenas a questão da abstinência, saber a hora de dizer não e a que dizer não. Mas nós precisamos entender as disciplinas como um todo. Eu, durante muito tempo,
na verdade tem uns 4 anos atrás, nunca levei muito a sério a questão de exercício. Eu precisei passar por uma reforma bíblica, teológica, de entender o cuidado do corpo, para começar a me dedicar aos exercícios em nome de, vamos cuidar da saúde, né? Vamos fazer o templo do Espírito durar mais e melhor. Mas depois que você começa a se envolver com isso, chega uma hora que a disciplina deixa de ser só disciplina, ela também se torna prazer, diversão, e você, às vezes, no meu caso, eu tenho vivido isso, às vezes a gente até empolga demais com a questão dos treinos. Mas eu comecei a conhecer cada vez mais gente e conversar cada vez mais com pessoas do mundo do esporte, tanto amador como profissional. Falando até mesmo atletas da elite esportiva. E, gente, é impressionante o nível de disciplina que esse povo tem. Um dia estávamos em um lugar, depois de um culto, o povo, né, além de jantar, eles ainda atacaram com força a sobremesa. Eu já não tinha comido nem a janta pelo horário e, evidentemente, não fui para a sobremesa. Mas na hora da sobremesa, só ficou um que tinha comido um pouquinho a janta. Né? Ele falou, não, para mim não é problema comer essa hora, desde que eu como uma saladinha, uma coisa leve. Mas todo mundo fazendo uma propaganda da sobremesa. Era um tal de um pudim, né? Uma coisa assim fora da curva. E todo mundo tentando convencer eu e ele. Falei, gente, não posso. Né? Não como essa hora, não como doce, não tem chance de eu comer. E a turma falando para o outro, não, você queima, porque ele era um atleta da elite, assim. Você pode. Ele falou assim, poder eu até poderia, mas minha recompensa é outra. Meu prêmio é outro. Eu não vou esquecer essa frase. Né? Eu lembro que todo mundo ficou assim, uau. Né? O que ele está dizendo? Gente, para ganhar aquilo que eu quero ganhar, eu tenho que dizer não para essas coisas que vocês não conseguem dizer não. Eu estou focado em outra coisa. Então, quando falamos de disciplina em todos os aspectos, não era apenas a dedicação ao treino, mas eles tinham pelo menos 4 áreas que eu quero destacar aqui, que tem um paralelo na vida espiritual. Primeira delas, alimentação. Segundo, até a consequência da primeira, controle de peso. Terceira, exercício. Eles treinavam muito. Mas a quarta, descanso. Quem se exercita tem que alternar, né, fazendo isso com inteligência, com descanso, senão o corpo entra em sobrecarga, em overtraining, como eles dizem. Então, vamos levar em consideração algumas coisas. Quando falamos da alimentação, não é só evitar comida ruim. Gente, há mais de 2000 anos atrás, esse povo já evitava vários tipos de alimentos. Eles não tinham as porcarias que nós temos hoje, de comida industrializada, processada, ultraprocessada, açúcar, glúten, lactose, nada disso. Mas eles já sabiam que certos tipos de alimento drenavam a energia dos atletas. Sem contar que já sabiam desde aquela época que cada um tem sua individualidade. Os médicos têm uma palavra bonita para isso, chama idiosincrasia. Primeira vez que eu ouvi, eu fui olhar no dicionário, para ver o que é que significava. É a individualidade de cada um. Então, por exemplo, eu tenho um tipo de dieta dada por nutrólogos, médicos nutrólogos, que para mim é maravilhosa, mas minha esposa não consegue me acompanhar. Né? Eu tenho uma dieta alta em gordura boa, e minha esposa não digere bem gordura. Então as pessoas também tinham que fazer a diferença daquilo que era bom para si, né? Ou ruim para si, enquanto para o outro poderia ser diferente. Mas eles tinham um controle alimentar muito grande, e não apenas evitavam comida ruim, mas tinham que comer muita comida boa. Nós temos um paralelo quando falamos do plano espiritual? Claro que sim. Em Mateus 4,4, Jesus diz, nem só de bom viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No plano espiritual também tem alimento. E quem vai correr a corrida da fé precisa de alimento. Né? Eu e você precisamos entender isso. Em 1 Timóteo 4,6, o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo, você será alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, alimentado. Né? Agora, quando você fala de atletas de alta performance, o maior foco deles não é evitar comida ruim. Eles fazem isso, mas o maior foco é comer muita comida boa. Estou falando muita, porque esse povo tem um nível de treinamento e dedicação que a maioria de nós não tem noção. No ano passado, quando eu estava fazendo as conferências do Cuidado do Corpo, estava num dos estados do norte do país. No final do culto, um médico veio conversar comigo. Ele, além de ter especialidades na medicina do esporte, nutrologia, né, ele é alguém muito envolvido com as coisas do reino de Deus, e nós tivemos uma boa e agradável conversa. Ele me procura, nós estamos conversando, eu vi que ele tinha a minha altura. Curioso, perguntei. Era exatamente a mesma quantidade de centímetros que eu. Mas daqui a pouco não aguentei a curiosidade e falei, doutor, o senhor pesa quanto? Porque pensa no camarada forte. E com a minha altura, ele tinha 10 quilos a mais do que eu.
Pastor, estava fora do peso no sentido da gordinho, não. Pensa o camarada que era só músculo. Aliás, em algum momento eu perguntei para ele, né, não apenas do peso, mas eu perguntei qual o percentual de gordura que tem aí. Ele falou 4,5%. Gente, meu menor percentual de gordura que eu já consegui em volta de jejum, depois de 40 dias na água, 8,5% de gordura corporal. O cara comendo mantém 4,5%. Dá vontade de sentar e chorar. Mas a hora que ele falou isso, eu falei, quanto é que o senhor treina? E de brincadeira, porque quem pergunta sobre treino, musculação, cardio, um para o outro, fala quantas vezes por semana. É assim que a gente conversa com gente normal, né? Normal entre os que treinam. Eu, de palhaçada, de brincadeira, falei para ele, quantas vezes por dia o senhor treina? Ele falou, 3. Aí eu fiz cara de paisagem, como se fosse a coisa mais normal. Eu falei, que horas do dia? Para ter certeza que ele entendeu que era 3 por dia, não por semana. Ele falou, de manhã, de tarde e de noite. Eu falei, como é que o senhor consegue um agente médico envolvido nas coisas do reino de Deus? Eu falei, o senhor é atleta profissional? Ele falou, não me considero nem amador. Eu só quero ser um bom exemplo para os meus pacientes. Aí eu falei, estou perguntando quanto o senhor treina, porque para ter esse tanto de músculo, tem que treinar bastante. Mas para baixar esse nível, tem que comer bastante além de treinar. Eu falei, mas para baixar esse nível de gordura corporal, também tem que treinar muito. Eu falei, qual o seu consumo diário de calorias? Ele respondeu com a maior naturalidade. Tipo, como se todo mundo vivesse assim. Ele falou, 9.000 calorias por dia. Gente, vocês têm ideia, alguns de nós com 2.000 por dia estamos engordando. 9.000! Eu falei, todo dia 9.000? Ele falou, todo dia 9.000. Gente, o meu maior gasto calórico em treino insano, daquele que você faz uma vez ou outra na vida, para nunca mais repetir, só para dizer, fiz, eu já consegui queimar 5.000 num dia. 9.000! Era quase o dobro. Eu lembrei de uma matéria, uma reportagem esportiva. Eu não sei quantos lembram do Phelps, aquele nadador americano que virou um colecionador de medalhas. Toda a próxima Olimpíada ele quebrava os recordes das anteriores. Era quem mais ganhava medalha nas natações, até hoje acho que é um ícone. Eu li uma matéria que ele ingeria de comida. Eram de 7 a 9 refeições por dia. Ele ingeria de 8 a 13.000 calorias por dia. Porque só treino de piscina ele chegava a gastar 6 horas na piscina, fora o resto. Só que a matéria colocou uma foto de todas as refeições dele do dia numa mesa. É lógico que ele não ia comer de uma vez, eram 7 a 9 refeições. Mas, gente, quando você olha aquele tanto de comida na mesa, minha cabeça bugou. Eu pensava, isso não cabe dentro do ser humano num dia. Mas nem se usar o estômago sobressalente das pernas, dos braços. Sabe aqueles que os adolescentes têm, que você fica se perguntando onde que vai a comida toda? Eu falei, mas não tem como. Mas por que precisava de 7 a 9? Porque o corpo dele era uma usina de combustão de energia. Então vai comendo e queimando, comendo, queimando, comendo e queimando. Eu não quero nem fazer a conta de quantas vezes ele ia no banheiro por dia. Mas atletas de alta performance, eles não apenas evitam a comida ruim, eles precisam de muita comida boa. Então me ouça com atenção. Não pense que você vai ser um atleta de alta performance na vida cristã, lendo um ou outro versículo por dia, lendo a Bíblia uma vez por ano, lendo a Bíblia uma vez a cada 2, 3, 10 anos. Gente, o que está faltando para que a gente seja atleta de alta performance na vida cristã, o que está faltando para muita gente é vitamina B, Bíblia. Nós temos que comer mais, nós vamos ter que se alimentar mais. Isso tem que ser parte da disciplina. Quem está entendendo, diga amém. Segunda área de controle de disciplina, controle de peso. Em Hebreus 12:1, nós lemos no início, o texto diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta. Livramos de todo o peso e, tem um adicional, do pecado. Pecado todo mundo sabe que vai sabotar a corrida. O que é livrar do peso? Peso não é algo que a semelhança do pecado seja o proibido, o profano e aparentemente nem tão danoso à vida espiritual. Mas peso atrapalha o rendimento, a performance de quem vai correr. Já faz alguns anos que eu estabilizei meu peso, já cheguei a pesar quase 60 quilos a mais do que eu estou hoje. E na época ainda tinha assim,
talvez de 10 a 12 quilos de músculo a menos no corpo. Então significa que gordura eu perdi muito mais. Mas já faz um tempo eu estabilizei, mas de 2 a 3 vezes no ano, depende de quantos jejuns prolongados eu faço. Eu sofro uma perda de peso considerável nesses jejuns de 40 dias. Né? O mínimo que já perdi foi 10 quilos, e acho que o máximo que já perdi foi 17 quilos. Né? Mas a média hoje está variando ali, já faz tempo que não passa de 12, né? Que eu já não chego mais a uma perda de 15 quilos. Mas você baixar 12 quilos em menos de um mês, tem um impacto enorme num tipo de exercício específico, que é o cardio. Então não importa o que eu estou fazendo. Depois que já passou de um mês que eu perdi 10 quilos, mesmo que eu faça o mesmo cardio de sempre, com a mesma intensidade, frequência e tempo, a sensação que eu tenho com 10 quilos a menos, que eu estou voando, o corpo rende mais. Meu filho, depois da empolgação da corrida, alguns anos atrás, ele começou a empolgar com a musculação, levantamento de peso, e queria hipertrofia, ganho de massa muscular. Eu falei, meu filho, você vai ter que escolher. Ou você ganha peso, ou você corre. Não dá para ter os dois. Eu falei, você nunca vai ver maratonista grande. Os caras são assim, ó, estilo meu dedo minguinho. Até porque não apenas eles correm, treinam muito e queimam não só gordura, mas queimam músculo. Chega uma hora que você não trabalha para ele aumentar, você está queimando músculo junto. E corridas intensas como as maratonas, o que dizer, as outras maratonas fazem isso. Então eu falei, filho, você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Porque não dá para você ganhar muito peso e continuar querendo corridas longas. Então todo corredor, e esse era o ponto principal do exemplo de Paulo, tinha que controlar peso. Agora, eu vou repetir o que eu falei antes. Peso não é necessariamente pecado, mas atrapalha a performance. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Para quem quer ser corredor de alta performance na vida cristã, tem coisa que você fala, isso aí até outros podem admitir em nome de não é pecado. Para mim que quero alta performance, não serve, atrapalha. E você vai ter que discernir na sua vida o que é peso. Para alguns de nós são emoções, para alguns de nós é o tempo que nós gastamos com coisas, né, desnecessárias. Eu fico impressionado com o tempo que a nossa geração gasta com entretenimento. Gente, quando eu era adolescente, eu tinha uma vida ativa, trabalhava, estudava, ainda assim os fins de semana a gente tinha vigília de oração, os programas, né, da igreja, as atividades do lado de fora, como evangelismo, eu estava em tudo, né, não perdia nada, nem vigília de oração toda semana. Mas uma vez por semana, eu e meus amigos, o mesmo time que a gente reunia para oração e evangelismo, a gente reunia para ter um social e assistir um filme. Meu pai, velha guarda, né, old school, ele dizia que a gente tomava um porre de entretenimento. Porque para uma geração que via um filme, talvez no máximo uma vez por mês, ou a cada não sei quantos meses, a gente vê toda semana, para o meu pai aquilo era inconcebível. Eu fico pensando se o velhinho tivesse vivo hoje e visse vocês maratonando esse feriado. Ele ia enlouquecer. Nós somos a geração que extrapolou tudo o que as anteriores viveram em nome do entretenimento. Ah, pastor, vai dizer que entretenimento é pecado? Não. Mas se você quer ser corredor de alta performance, não dá para manter tantas horas por dia de entretenimento. Nós vamos ter que saber o que é que nós vamos escolher. Quem está entendendo, diga amém. Terceira área, disciplina, exercício. Temos um paralelo disso no plano espiritual, sim. 1 Timóteo 4,7, a Bíblia diz, exercite-se pessoalmente na piedade. A palavra traduzida aqui, exercite-se para aplicar a piedade, ginásia, no grego, é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde se faz ginástica. Então, no plano espiritual, tem treino. O que é exercitar? Gente, ninguém fica bom em nada sem treino. Porque um corredor tinha 10 meses de treino antes da corrida. Ele corria várias vezes, às vezes no dia, várias vezes a mesma trajetória. Né? Por quê? Quanto mais e melhor condicionado fisicamente ele tivesse, né? Quanto mais ele se dedicasse, ele poderia ir diminuindo, às vezes segundos, centésimos de segundo podem fazer a diferença para alguém ganhar ou não ganhar a corrida. E ninguém evolui em nada sem treino. No plano espiritual não é diferente. O dia desse eu estava viajando e tinha alguma pessoa da igreja encarregada de me buscar. Não me lembro se tinha me pegado no aeroporto, no hotel, para ir levar na igreja. E nós paramos, eu não me lembro se foi para comer, se isso aconteceu num restaurante, se foi num posto de gasolina, mas nós tivemos algum momento de ter uma prestação de serviço e a pessoa deixou a bola quicando e eu comecei a pregar e falar de Jesus. Depois o
O camarada estava me dando a carona, falou, uau, o senhor faz isso muito bem. Eu queria poder evangelizar desse jeito. Falei, você só vai ficar bom se treinar, filho. Eu estou treinando esse negócio há muito tempo. Eu já ouvi tanta desculpa. Um dia eu estava convidando uma pessoa para ir para a igreja, o cara falou, vocês ficam se achando melhor, achando que é só na sua igreja. Eu falei, meu amigo, você está maluco. Nós não somos os únicos nem os melhores. Mas você só convida para ir na sua igreja. Eu falei, você convida alguém para comer na casa do seu vizinho? Eu falei, eu nunca fiz isso. Eu falei, eu tenho um vizinho ali, meu amigo, quando chega o sábado, dá para sentir o cheiro do churrasco, dá vontade de pular o muro e me oferecer para provar e testar, né? Eu tenho certeza que a comida dele é maravilhosa, mas eu só posso te convidar para comer na minha casa, não do meu vizinho. Ele começou a rir e falou, foi boa essa. Eu falei, estou te convidando para ir no nosso. Se o vizinho garante o churrasco dele, ele que chame você, meu amigo. Né? Aí a pessoa viu e falou, pastor, quanto argumento. Eu falei, meu amigo, é tantos anos lidando com desculpa, que a gente vai aperfeiçoando os argumentos. Mas ninguém fica bom em nada sem treino. Gente, melhor coisa para um novo convertido, converteu, conheceu Jesus, andar com gente que ora. Como é que você aprende a orar? Orando. Se alguém falou, pastor, como é que a gente aprende a mover nos dons? Eu falei, movendo. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 31, todos podereis profetizar um após o outro, para que todos aprendam. Como é que você aprende a fazer? Fazendo. Como é que você aprende a testemunhar a sua fé? Testemunhando. Já passei muita vergonha quando era adolescente. Gente me fazia pergunta da Bíblia, né? Às vezes aquelas pegadinhas que eu não tinha nem noção de como responder. Mas ninguém fica bom em nada sem treino. Nós precisamos de exercício. Ou seja, não dá para você se compadecer de vez em quando. Não dá para você ser generoso de vez em quando. Não dá para ser piedoso de vez em quando. Todas as práticas espirituais requerem exercício. E quanto mais fazemos, melhor ficamos. Quem está entendendo, diga amém. Fala para alguém perto de você, fala, vamos treinar, filho. Vamos treinar mais. Peça a corrida da fé. Agora, toda vida de treinamento requer descanso. Então, assim, não importa a disciplina que você tenha, uma noite mal dormida, qualquer pessoa sabe, não precisa ser atleta profissional nem amador. Você sabe que o treino do outro dia não vai render, né? Porque o descanso também é importante. Quando falamos de descanso, não é só dormir a quantidade de horas necessárias. Mas, às vezes, né, a gente tem aqueles que treinam 3, 4, 5, 6 vezes por semana, mas, gente, não dá para manter 7. Se você não tiver pelo menos um dia de descanso, o seu corpo não recupera de lesões, de uma série de questões necessárias. Eu comecei a me empolgar demais com treino no jejum, que é um paradoxo, algo que a gente descobriu que para jejum prolongado te dá energia. A pessoa fala, pastor, como é que o senhor tem energia para treinar? Eu falo, não, gente, eu não treino porque eu tenho energia, eu tenho energia porque eu treino. Né? É outra ideia. Mas eu comecei a me empolgar e até me perguntaram hoje, pastor, no jejum o senhor diminui carga? Eu falo, não, eu aumento. Eu aumento carga, eu diminuo intervalo, porque assim, é impressionante como quando você força o corpo, ele entrega energia. Só que meu médico começou a dizer, cara, eu acho que você já está abusando. E eu estou preocupado que você vai entrar em overtraining, sobrecarga. Falei, doutor, nem maratonista entra em overtraining. É só ultramaratonista. Falei, tem chance de eu entrar em overtraining numa musculação. O que eu não estava levando em conta é que ele estava falando da última semana de jejum, e eu vinha treinando assim, 2h30, 3 horas por dia. Ele estava, um desses treinos, ele participou. Falou, cara, não tem como o corpo aguentar isso. Até que eu entrei em overtraining. Então, aí você aprende. Né? Um dia eu fui conversar com um pastor lá de Portugal, estava pregando lá, e esse pastor português, ele já foi ultramaratonista, de correr até mais de 200 quilômetros. Aquele tipo de gente que eu falei que você passa mal só da conversa. Eu falei, alguma vez você entrou em overtraining? Ele falou, pastor, todo ultramaratonista entra em overtraining. Eu falei, descreva para mim. Ele falou, primeira vez que você urina escuro, dá um desespero. Acha que está urinando sangue. Depois, você descobre que aquilo, na verdade, parece a cor de sangue, mas é mais uma cor de açaí. Eu falei, açaí é daquela cor, assim como a beterraba, por causa do ferro. Ele falou, exatamente. Seu fígado está botando ferro para fora. Quer dizer, é o maior indício de overtraining. Falei, se eu te falasse que eu entrei em overtraining com musculação, ele olhou para mim e falou assim, impossível. Falei, eu também achava. Ele olhou para mim e falou, você estava em jejum? Falei, estava. 34º ou 35º dia, entrei em overtraining. Ele falou, nunca ouvi isso. Falei, nem eu. E meu médico me avisou, só que eu falava a mesma coisa que você, nunca ouvi isso.
Então, assim, todo mundo descobre em algum momento que não importa o quanto você acha que você consegue dedicar, tem limites. E se não tiver descanso, o corpo não aguenta o ritmo. Então, como que funciona o descanso na corrida da fé? Normalmente a gente pensa no descanso como interromper as atividades. Mas na corrida da fé, será que a gente pode parar de fazer as coisas que nós fazemos? Não, ano passado já evangelizei muito, agora preciso de 1 ano sem ver um ímpio na frente. Não, passou o último trimestre, eu clamei tanto a Deus que eu preciso agora pelo menos uns 3 meses sem falar com Deus. Pastor, eu li tanto a Bíblia que quase deu uma overdose aqui, né, de conhecimento bíblico na cabeça. Agora eu preciso de uma temporada. Nada disso na prática vai fazer sentido. Não, já fui muito generoso no último semestre. Agora posso ser avarento o próximo. Não faz sentido a gente pensar nesse tipo de interrupção. Agora, se o descanso é necessário, a pergunta é, ele se aplica no paralelo da fé? E a verdade é, sim. Hebreus 4:3 diz, nós os que cremos entramos no descanso. Se você pegar só esse texto, a gente pode falar, não tem a ver com a corrida. Ok, vamos para um que tem. Hebreus 12, verso 12. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Do que ele estava falando? No verso 1, ele estava falando de correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Correr com perseverança ou constância, como nós falamos antes, é corrida longa. Você já viu como é que a maioria das pessoas terminam corridas longas? Não estou falando de corredor profissional. Esses dias eu vi um camarada que quebrou o recorde, correu uma maratona em menos de 2 horas. O miserável não chegou nem ofegante no final. Eu pensei, isso é crime, tem que prender alguém por ostentação, né, como está fazendo. Mas um dia desse eu estava vendo um documentário sobre como as pessoas terminam as maratonas, não os primeiros. Aqueles que vão chegar horas depois dos primeiros. E a cena seria trágica se não fosse heróica, porque eles não estão competindo com os outros, não estão preocupados que horas eles vão chegar, eles querem terminar. E eles normalmente terminam a corrida mais ou menos assim. Vou mostrar exatamente do jeito que eu vi, e depois que você vê o primeiro vídeo, vem vários. Eles terminam mais ou menos assim. Eles correm, já não conseguem levar. Eu esperei parar de filmar, vocês viram, né? O que eu já recebi de figurinha dessa no meu WhatsApp, você não tem noção. Eles correm, eles já não conseguem manter a mão erguida e o joelho vem dobrando para dentro e para fora. Gente, seria ridículo, como eu disse, se não fosse heróico. Aliás, muitos deles vêm tropeçando e caindo. Tanto que uma versão não fala só de joelhos vacilantes, mas fala de joelhos trôpegos. Agora, se o camarada está assim na reta final, e a Bíblia está mandando levantar a mão cansada e fortalecer o joelho trôpego, significa que na corrida da fé você descansa enquanto corre. Você não para nada. Mas há uma conexão em Deus que gera descanso. Isaías 40, do 29 ao 31, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e se fatigam. Atenção para a palavra jovem. Os moços de exaustos caem. Atenção para a palavra moços. Porque estão falando da turma que está no auge da testosterona. Não apenas o combo, né, hormonal no auge, mas toda a disposição, energia, musculatura do corpo. A Bíblia está dizendo isso. Os jovens se cansam e fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se você lembrou do filme Carruagem de Fogo, é porque tem pelo menos uns 50 anos de idade. E sabe por que eu falo essas coisas? Porque a nova geração, eles ficam bolados, eles têm que dar Google depois. Porque eu cansei de ver a moçada falando de coisa, de meme, de coisa atual que a gente não sabe. A gente fica perguntando e parece que a gente é aquele tipo de gente que não sabe nada. E aí, ultimamente, todas as pregações resolvi dar o troco na nova geração. Eu falo de coisas antigas, entende? Eles riem. Eu falo, agora vocês vão googar para descobrir o que é, para se sentir como a gente se sente ouvindo vocês. Mas correm e não se cansam. Há uma capacidade de conectar em Deus. As disciplinas espirituais não apenas nos treinam, elas nos mantêm num nível de relacionamento onde existe renovo espiritual. E se nós queremos ser atletas de alta performance, nós vamos precisar cuidar da alimentação, do controle de peso, dos exercícios e do descanso. O nível de rendimento de um atleta é diretamente proporcional à sua disciplina. E no plano espiritual seria diferente, eu posso te dizer, com certeza não. Terceiro e último lugar para terminarmos. Foco no prêmio.
Nós já vimos que o foco da analogia inicial é corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Então não é só correr por correr. Não é o que vale, é competir. Por que é tão importante entender a importância do empenho, a necessidade da disciplina? Porque a corrida cristã, né, a corrida da fé pode terminar de duas formas. A primeira, com certeza, não é o plano de Deus, fracasso. A segunda, seguramente, é o projeto de Deus para mim e para você, sucesso. Paulo diz em Gálatas 2:2, para não correr ou não ter corrido em vão. Ele está dizendo, eu não quero terminar com o famoso ditado, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. E pastor, nós podemos terminar com sucesso? Sim. Em Filipenses 3:12, Paulo diz, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Outras traduções dizem, prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado. É daí que nós tiramos o mote, nosso como comunidade de alcance, alcançados para alcançar. Só que a palavra traduzida prossigo, no original grego, de acordo com os léxicos, é a palavra dioko. Ela significa correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figurativamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção à linha de chegada. Por causa disso, no sentido metafórico, alegórico, passou a ser usado como a ideia de perseguir, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo empenho para adquirir. Paulo está dizendo, eu corro para alcançar aquilo para o qual fui alcançado. Eu persisto nessa corrida até chegar lá. Então, outras versões usam expressões como continua a correr para conquistar o prêmio. E você precisamos do foco no prêmio. O prêmio está do lado de lá da linha de chegada. Eu não sei você, mas eu vivo a minha vida toda, tudo que eu faço, desde que eu tenho uma clara consciência do que é a relação com Jesus e a vida cristã, com todos os seus desdobramentos, até serviço no ministério, tudo que eu faço é em função de uma frase. É a frase que eu vou ouvir do Senhor Jesus quando cruzar a linha de chegada. Servo bom e fiel, entra no gosto do teu Senhor. Meu amigo, naquele dia não importa o esforço, o sacrifício, a dor da corrida, os perrengues que nós tivemos que suportar. Cada fibra do nosso ser, quando cruzar aquela linha de chegada, vai gritar, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu corro para isso. O prêmio está do lado de lá da linha de chegada. Em Filipenses 3, eu li o verso 12 agora, mas eu queria do 12 ao 14 agora na NVT. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, lembrando que aqui o prossigo é corro atrás, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Qual era o foco de Paulo? Ele diz, eu tenho que terminar, porque do lado de lá há um prêmio me aguardando. A palavra grega, no original, em que foi escrito o Novo Testamento, traduzida como prêmio, é brabeion. Sabe o que ela significa? Prêmio. Às vezes a gente quer um significado diferente, é só isso. Mas era o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Então, fosse falar numa linguagem mais contextualizada, é prossigo para o troféu, prossigo para a medalha, para a taça, dependendo do tipo de competição. Paulo não falava de um prêmio qualquer, falava de um prêmio dado ao ganhador dos jogos, né? Era esse tipo de recompensa específica. E ele está dizendo, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Não foque nos seus tropeços do passado, nem nas suas limitações do presente. Foque no prêmio do futuro que aguarda a mim e a você. E corra para alcançar esse prêmio. O apóstolo Paulo escreveu essa declaração aos Filipenses, olha, eu não cheguei lá. Mas a carta de Paulo aos Filipenses é uma das primeiras epístolas que Paulo escreveu. No início do seu ministério. Mas no final do seu ministério, o que é considerada a última epístola escrita por Paulo é a segunda carta a Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, Paulo tem a clássica frase, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se no início ele está dizendo, não cheguei lá, agora ele está dizendo, cheguei lá. Mas sabe o que é curioso? Vocês lembram que eu citei antes 1 Timóteo 6,12, quando Paulo está aconselhando Timóteo, combata você, o bom combate da fé. Nós vimos que a palavra lá, combata e combate, é o que? Agonizomai, que significa esforçar-se com zelo extremo.
Agora, quando Paulo está dizendo, eu combati o bom combate, ele usa as mesmas palavras. Agonizomai, por 2 vezes. Algumas versões, a gente faz distinção de traduções por literalidade e por equivalência. Equivalência, ela não só traduz, ela interpreta dentro de todo um contexto. Contexto do texto, histórico, cultural. Uma dessas traduções por equivalência, a versão fácil de ler, em vez de traduzir a expressão combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, traduziu essa frase assim, participei do torneio de honra. Que combater, né, era uma das possíveis traduções. Ele poderia estar falando da corrida, eram os torneios. Participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Agora Paulo está dizendo, cheguei lá. E cheguei lá por quê? Porque eu estou de olho na recompensa, naquilo que me aguarda, né? O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos inicial, diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. A ideia de coroa era o prêmio dado ao vencedor da corrida. Já ouviu a expressão os louros da vitória? É porque essas coroas eram feitas de folhas. E alguns dias depois estava seco, era corruptível. Paulo está dizendo, eles correm para uma coroa, que depois de dizer isso foi o ápice da honra, em alguns dias secou. Nós estamos correndo por uma coroa incorruptível, por uma recompensa que vai durar toda a eternidade. Aliás, o apóstolo Paulo, depois de dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, na sequência, ele diz em 2 Timóteo 4,8, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O apóstolo Pedro já usou um outro adjetivo, diferente de coroa incorruptível, diferente de coroa da justiça, diferente de coroa da vida. 1 de Pedro 5,4, o apóstolo diz, e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Pastor, mas a coroa é incorruptível, é da justiça, é da vida, é da glória, é tudo isso. Cada adjetivo é uma tentativa de descrever um dos aspectos de uma recompensa eterna. Que, como diz, quando eu e você cruzamos aquela linha de chegada. A Bíblia diz que Jesus é tanto o autor como o consumador da fé. Como autor, ele é tipo o coach, o treinador, que na hora da disparada, do início da corrida, da hora da largada, ele está dizendo, vai que é tua, você consegue. Mas quando eu e você terminarmos e cruzarmos do lado de lá, ele já vai estar do lado de cá de braço aberto, dizendo, vem, eu esperei por você o tempo todo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E como disse, naquele momento, não tem sacrifício que não terá valido a pena. O livro do Apocalipse, o último da Bíblia, o próprio Senhor Jesus, pessoalmente, faz 8 promessas. Não aos corredores, não aos competidores, mas aos vencedores. E eu quero terminar declarando, lendo cada um desses textos, porque eu creio que há um poder em declarar a palavra de Deus. As primeiras 7 promessas estão nas 7 cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse 2 e 3. A 8ª promessa, ela está no desfecho do livro, na verdade no desfecho de toda a obra da redenção. Então, eu quero encerrar te lembrando dessas promessas, para que você nunca tire os olhos do prêmio. Apocalipse 2,7, carta à igreja em Éfeso. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Segunda promessa, carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2,11, o vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Terceira promessa, carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse 2,17. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quarta promessa, carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2, de 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, lhe darei ainda a estrela da manhã. Quinta promessa, carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3, 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu
seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta promessa, carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3,12, ao vencedor. Farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sétima promessa, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3,21, ao vencedor. Darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Oitava promessa, no desfecho do livro do Apocalipse, e também de todo o plano da redenção. Eu poderia ler só a promessa em si, que está no capítulo 21 e no verso 7. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, ele será o meu filho. Mas ela sozinha não tem o mesmo peso que ler no seu contexto. Então me permita ler Apocalipse 21, de 3 até o 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. 8 vezes, o vencedor, o vencedor, o vencedor. O vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor. Todos nós estamos lembrados da importância do empenho, da necessidade da disciplina, mas manter o foco no prêmio. Não importa o que você passe ou enfrente, lembre aquilo que nos aguarda. O apóstolo Paulo diz, Romanos 8,18, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nós há de ser manifesta. Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu não vim aqui para julgar você, nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Talvez você entrou aqui e diga: pastor, estou no auge da corrida. A questão não é como você está hoje, como você estará amanhã e até o final. Talvez você entrou aqui e diga: pastor, pelo contrário, eu baixei, diminui meu pace, meu ritmo na corrida. Eu estou tipo aqueles Gálatas para quem Paulo falou: vocês corriam bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Estava conversando com aquele pastor de Portugal, aquele ultramaratonista, Isaac, o nome dele, pastor da Hillsong do Porto. Ele me disse: Luciano, toda maratona, eu estou falando só de maratona agora, não de ultramaratona, a gente comumente divide ela em 3 etapas. A primeira vai do início até 35 quilômetros. Ele falou: a maioria dos que correm a maratona, estou falando de quem treinou para correr e não do aventureiro que não vai terminar. A maioria de quem corre e termina, ele não treina para a maratona toda. O treino dele é uma média. Ele falou: tem gente que é mais, gente que é menos, mas a média, 35 quilômetros, ele não tem mais energia, fôlego, ele não se preparou para aquilo. Eu falei: por que não? Ele falou: porque ninguém quer correr a maratona antes do dia da maratona. Então ele treina sempre algo menos, imaginando, estou fazendo isso várias vezes e quando tiver o mais, eu vou inaugurar, vai ser minha primeira experiência. Meu filho, mesma coisa. Ele correu meia maratona, aumentou um pouco mais, mas eu falei: você não vai correr a maratona inteira? Ele falou: não, eu quero que a primeira seja o dia da corrida. E sabe o que meu filho me disse? Falou: pai, com 35 quilômetros as pernas começaram a pesar. Eu vi que não tinha treino para dali para adiante. Então, é uma conta que bate muito com o relato das pessoas. Eu falei: qual a segunda? Ele falou: a segunda etapa é dos 35 aos 42. Eu falei: aí terminou. Ele falou: não, tem mais quase 200 metros. Ele falou: dos 35 ao 42, eles correm no sacrifício mesmo. É sangue, suor e lágrimas, porque não treinou para isso. Eles estão na determinação de eu preciso ir até o fim. O que a maioria deles não sabe
é o tanto que eles vão ser tentados a parar nesses 7 quilômetros finais, para dar uma descansadinha. Meu filho falou, pai, com 35, tudo que meu corpo gritava é senta um pouquinho. Com 37 piorou, com 39 nem se fala. Ele falou assim, eu estava ali entre o 37 e o 39, realmente decidido, falei, vou sentar, foi 15 minutos, só para tomar um fôlego. Ele falou, o que eu não sabia, só descobri depois, é que a maioria que senta não consegue levantar. Porque se está difícil com o corpo quente, depois que esfria, meu amigo, aí a coisa complica. Ele falou, nesse momento, quando eu estava decidido a dar uma paradinha, o irmão da igreja chega de bicicleta, estava acompanhando ele de longe, numa chamada com a minha nora e meus netos. E bota eles ao vivo e diz, eles estão contando que você termine. Né? Meu filho olhava para ele e dizia assim, miserável, bem na hora que eu precisava parar. Mas assim, ele já conhecia a dinâmica, ele sabia que ali era o ponto crítico. Mas aí eu falei, bom, se dos 35 ao 42 é sangue, suor e lágrima, o que é que sobrou para os últimos 200 metros? É quando termina se arrastando? Ele falou, alguns vão se arrastando, mas não é a definição que nós damos. Os últimos 200 metros é quando o cara enxerga a linha de chegada. Ele falou, não há explicação para o estímulo emocional que isso produz no corredor. Porque o cara que já era para ter morrido 7 quilômetros antes e veio no esforço, a hora que ele vê a linha de chegada, diz, eu corri por isso. Aquilo dá um gás. Aquilo o camarada liga um turbo, ele tira a força de onde não tem. E comigo, com você, não é diferente. O livro de Hebreus fala de alguns que da fraqueza tiraram força pela fé. A diferença é que eu e você não precisamos esperar os últimos 200 metros para vislumbrar a linha de chegada. Deus está dizendo desde o início, corra de olho na linha de chegada, corra o tempo todo de olho no prêmio. E sabe, existe algo que não é só emocional. Quando eu e você estamos de olho naquilo pelo qual estamos nos dedicando, Satanás não vai nos distrair com outras recompensas. Nós vamos à semelhança daquele treinador de elite esportiva que eu vi responder, minha recompensa é outra. A mulher de Potifar está dando em cima de José. Você acha que a resposta dele é, dona, a senhora não faz meu tipo? Ele olha e diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Quem entende para quem está correndo, sabe qual é a verdadeira recompensa. E a gente não se distrai, não se abate. Eu vim aqui hoje te encorajar. Vamos correr como nunca. Vamos correr para ganhar o prêmio. Não se deixe desanimar, foque na recompensa. Se você sente que diminui o ritmo ultimamente, eu vim te encorajar a retomar o pace. Se você é aquele tipo de gente que achou que poderia dar uma sentadinha sem saber a dificuldade de voltar a correr, eu vim não apenas te dizer, que eu creio que você está escutando algo no coração que é mais do que a minha voz. Eu vim te dizer que Deus está dizendo, volte para a corrida, volte para a corrida. E tem algo aí dentro de você, fazendo barulho, uma bagunça, que você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer. É Deus te chamando, volte para a corrida. Se você nunca entrou nessa corrida, aqui hoje pela primeira vez num culto evangélico, ou já veio mais vezes, mas não entregou sua vida a Jesus, eu vim dizer que você está sendo convocado para essa corrida. Não importa onde você esteja, todos nós podemos tornar isso um pouco melhor a partir de hoje. E esse é meu encorajamento para você. Eu não creio que esse mês é só uma celebração de aniversário, onde a gente olha para trás com gratidão. Eu creio que é uma estação profética de câmbio, de mudança na igreja. E nós precisamos olhar para frente e dizer, se queremos ser o melhor de Deus, está na hora de entender que Deus também tem que ter o melhor de nós. E vamos correr, como diria o mineiro do interior, com força, dando o nosso melhor. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos um instante. Eu quero que você fale com Deus em oração. Eu sei que Ele está falando com você. Oração não precisa ser bonita, essa hora ela precisa ser sincera. Enquanto os músicos vão começar a ministrar, eu vou pedir que a princípio você não cante com eles. Depois, em algum momento, quando tiver já feito sua oração, você pode se unir a eles. Mas nesse momento eu vou pedir que você apenas ore. Ore como se tudo dependesse da oração de hoje. Ore como se tudo daqui para frente dependesse do seu nível de entrega e rendição dessa noite. Ore pedindo a Deus que te ajude a entender onde você está e como tem sido a sua corrida.
Ore buscando de Deus entender no que é que você precisa melhorar. Talvez seja no empenho, talvez seja nas disciplinas, talvez seja ajustar o foco no prêmio, talvez seja mais do que uma dessas coisas, talvez sejam todas elas. Mas eu creio que Deus não quer que ninguém saia daqui debaixo de culpa ou condenação. Todos nós estamos recebendo em algum nível uma oportunidade de recomeçar e de correr diferente a partir de hoje. E a hora que você aproveite isso. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Eu oro que o Espírito Santo de Deus os envolva de uma forma única e singular. Eu oro que nenhum de nós saia daqui apenas com encorajamento emocional. Que nenhum de nós saia daqui apenas com informação a ser digerida ou processada no nível intelectual. Pai, eu oro por uma descarga sobrenatural de encorajamento e forças. O Senhor ainda é Deus que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E Pai, nós clamamos que o Teu poder se manifeste na vida de cada um. A capacidade de enxergar o prêmio e a recompensa, não apenas com olhar natural, mas com percepção e discernimento espiritual. Que isso nos seja dado pela Tua graça como nunca antes. Sopra sobre nós. Sopra como o Senhor soprou sobre aquele vale de ossos secos. Na visão de Ezequiel 37, sopra sobre nós, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Fale com Deus. Levantar suas mãos e declarar: Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. Declare, declare. Oh, Maranata.
Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, Há uma frase, há um texto, na verdade, pastor Rousseau Shedd, onde ele diz assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista. As tropas estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Eu queria, talvez você entrou nesse lugar desanimado, talvez como o pastor Luciano, pregou aqui, você chegou aqui, cansado. Eu sinto de Deus de orar pela sua vida, e eu queria então te chamar. Talvez, puxa, você entrou aqui como uma última esperança. É a última vez, Senhor, é a última vez que eu vou escutar a sua voz, é a última vez que eu vou escutar o que o Senhor está falando. E o Senhor está falando ao meu coração e ao seu coração o quanto Ele te ama, o quanto você é importante. Eu queria orar com você, você que se sente nesse lugar, você que está com dificuldade em perseverar as lutas, as aflições. Eu queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar pela sua vida. Eu creio que Deus está fazendo algo hoje aqui nesse lugar. Deus não te trouxe aqui por um acaso. Deus não te trouxe aqui por um acaso. O próprio Deus escolheu esse dia. O próprio Deus sonhou com esse dia, para trazer algo sobre a sua vida, para derramar algo sobre a sua vida. Eu creio numa unção do Senhor sobre esse lugar. Deus está derramando algo. Deus está derramando algo. Uma unção de ânimo. Uma unção de ânimo. Eu sei que tem mais pessoas. Sai do seu lugar. Eu saio do seu lugar. Eu creio que o Senhor está fazendo algo maravilhoso. O Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Sim, Jesus. Nós oramos, Senhor. Oramos, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Aqueça os nossos corações. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca novamente, Senhor. Queima no coração, Senhor. Traz um renovo, Senhor. Nós oramos por um renovo do Senhor. Um renovo do Senhor. Um renovo do Senhor sobre essas vidas. Queima, Senhor, a chama do primeiro amor. A chama do primeiro amor. Oh Deus, nós oramos, Senhor. Um renovo do Senhor. Eu oro, Espírito Santo, o toque manifesto do Senhor, a unção, o poder do Senhor sobre cada um aqui. Nesse tempo, Jesus. Nesse tempo, Jesus. Nesse tempo, Jesus. Nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor. Nós oramos. Eu quero que os pastores ajudem. Ore sobre essas pessoas. Ore por essas pessoas. Libera uma palavra do Senhor sobre a vida deles. Toca, Senhor. Toca sobre eles. Toca sobre eles. Toca sobre eles. Vem, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo, nesse lugar. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade no nosso meio. Vem, Espírito Santo. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Teu agir. Vem, Espírito Santo. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Mais que o mundo, volta pra mim. Espírito Volta Santo. pra mim. Espírito Santo. Volta pra mim. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo.
Oh,